A sessão Dani Convida é uma sessão como o próprio nome diz, de convidados que vão fazer uma apresentação, uma aula, que vai durar entre 30 e 45 minutos, e depois nós vamos fazer comentários de especialistas, convidados, e também responder as perguntas da plateia. Tá certo? Então, lembrando das regras, não pode abrir vídeo, só no final, na hora da discussão, a gente pede para todo mundo ficar com o vídeo fechado por enquanto, e na hora da discussão vocês voltam a abrir o vídeo, e aí a gente vai se vendo, mas as perguntas sempre pelo chat, tá certo? Eu controlo o chat, não me apresentei para aqueles que não me conhecem, eu sou Rafael Leiroz, sou coordenador acadêmico da Caliper. Para os que me conhecem também é o mesmo nome, não muda. E vou chamar Dani, nossa responsável por juntar tanta gente numa quarta-feira à noite, Daniela Prudente, médica radiologista, diretora médica do Instituto de Radiodiagnóstico da Bahia, professora da Caliper Escola de Imagem e nossa ídola mor. Dani, a plateia é sua e você chama o nosso convidado. Obrigada, boa gente. aula para todos. A Rafa começou a me apresentar, Daniela Prudente, parece o pai da Anice Porro e Filho. Daniela! Eu já nem me reconheço. Enfim, vamos continuar o nosso repertório de Dani Convida. A ideia é fazer temas diferentes do que eu faço, para dar uma diversificada. E a gente escolheu o Vinícius, que é do nosso grupo. Nosso grupo aqui, gente, nós temos obstetras, ex-ginecologistas, radiologistas, cirurgiões vasculares, que nos integramos e conversamos e cada um faz a sua área de interesse. E o Vinícius e o Maurício trazem essa parte de vascular para a gente. E uma coisa legal que eu tinha dificuldade como radiologista, eu já tinha dificuldade com a anatomia vascular. Né? Tinha muito medo das variações anatômicas, tinha pavor e sonhava e tinha pesadelo com as perfurantes de Crockett. Então, assim, eu já tinha uma coisa travada. Mas o tempo foi me ensinando, foi me dando uma certa intimidade. Uma das coisas que me ajudou muito, que a gente estava conversando antes, é esse entendimento da curva espectral. Então, assim, quem está começando no ultrassom, muitas vezes tem uma ansiedade por medidas e números mágicos. Então, ele quer uma medida do cisto, uma medida do nódulo, uma medida do linfonodo, um índice de resistência para ovário. Só que a análise Doppler, ela vai muito além disso, né? Ela, além de avaliar a morfologia dos vasos, ela também, uma das partes muito importantes é o entendimento e avaliação do espectro. E a gente estava conversando antes de começar, como muitas vezes eu nem vou para as medidas de velocidade e índice, porque quando eu analiso a curva, que eu vejo que aquela curva é o esperado para aquele órgão, então eu digo, ó, tá normal, e o Doppler é normal. Então, em muitos órgãos, o Doppler vem sendo desacreditado, né? Na parte da tireoide, os endocrinologistas meio que fazem, inclusive, piada e chacota com o Doppler para nódulos, né? Apesar de nós, radiologistas e ultrassonografistas, valorizarmos, isso é meio piadinha deles. Eles têm alguma razão, só que o Doppler ele vai ser usado no parênquima, ele vai ser usado na avaliação da doença de Graves, ele tem valor. E nesses valores, esses números mágicos, eu não concordo com o número mágico. Eu acho que a avaliação, a gente tem que ter um entendimento. Então, a ideia do desmistificando esses padrões espectrais e de trazer o Vinícius para junto da gente, é para entender o que são essas ondas, como elas se comportam, o que é esperado, para que órgão ela deve ter, como é que a gente faz a interpretação sem ter um decoreba de números e de padrões que a gente precisa decorar. Vinícius, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que as pessoas vão adorar, porque a gente tem aprendido muito em nossos alunos, e vamos deixar de blá 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 e vamos conversar, né? Maravilha. Obrigado, Dani. Me controla aí um pouquinho no tempo, pode chamar e avisar para a gente não ultrapassar muito, tá certo? Eu vou deixar aqui um tempozinho também correndo para eu ver. Não sei se meu vídeo está muito bom, mas meu áudio está ouvindo bem? O áudio está ótimo, tá o vídeo está meio tremido. Pronto. O compartilhamento da câmera tá bom? Tá ótimo, estou vendo bem.
Pronto. Maravilha, então. Eu vou seguir. O vídeo aqui não está muito bom, a câmera está bom, isso talvez seja até uma vantagem, né? Não vão me ver, mas vamos lá. Então, o solicitado foi a avaliação da análise espectral. A gente conseguiu desmistificar em relação à análise espectral. Eu não especifiquei nada diretamente para a área de atuação da gente, especificamente como a cirurgia vascular. Tentei fazer algo mais amplo para que a gente tenha, na verdade, um entendimento desse instrumento extremamente importante no duplex scan. A ecografia vascular, ela tem análise anatômica, que é extremamente importante, e dá uma vantagem em relação aos demais exames, que é a análise hemodinâmica. E o cerne da análise hemodinâmica seria exatamente a análise espectral. A análise espectral, ela precisa ser entendida porque ela faz a parte do principal do diagnóstico do duplex scan, né, da ecografia vascular especificamente. Então, a gente vai... Deixa eu passar aqui a imagem. Estão conseguindo ver? Pronto, maravilha. Bem, a análise espectral, ela é diretamente associada ao diagnóstico. A gente precisa entender o que é, então, essa análise espectral. Como é que a gente faz adequadamente a formação desse espectro? O que é o espectro Doppler, para que a gente venha entender? Bem, o espectro Doppler, na verdade, são as imagens formadas pelo computador através da frequência do Doppler. O aparelho de ultrassom ele vai emitir uma frequência de Doppler e vai colidir contra algo em movimento, no caso as hemácias, vai retornar para o meu aparelho. Esse aparelho, então, vai identificar e transformar aquela frequência em um ponto de velocidade e plotar aquela velocidade num gráfico para que a gente veja. Então, ele vai formar um gráfico de velocidade versus tempo em uma determinada área, em uma pequena área de avaliação, que é a área do volume de amostra. Os principais elementos-chave seriam o tempo, a frequência, a velocidade e potência do sinal Doppler. Então, o que a gente está falando? A gente está falando exatamente dessas ondas daqui, da análise espectral, da curva espectral. Então, são essas ondas gráficas formadas que serão objeto de análise hoje daqui da gente. Como é que elas são formadas? Bem, como eu falei, a análise espectral ela tem um eixo de velocidade, que é o eixo vertical, e um eixo horizontal de tempo. Ele vai avaliar em determinado período de tempo, então, se eu marco aqui um tempo nessa região, ele vai avaliar toda a área do volume da amostra e vai trazer aquelas velocidades que estão dentro daquela área de volume de amostra e tornar e pontuar no gráfico como um pixel. E essa diferença do pixel, ele vai variar o brilho do pixel em relação na escala de cinzas, em relação ao maior número de células em movimento. Então, se eu tenho, por exemplo, nesse determinado segmento de tempo, numa área de avaliação, algumas hemácias se movimentando a 70 centímetros por segundo, a maioria dessas hemácias, esse pixel ele vai ser mais brilhante. Então, ele vai estar numa tonalidade de branco maior. As demais velocidades, que são mais lentas, elas serão marcadas no gráfico, plotadas no gráfico, porém, numa velocidade, numa cor um pouco mais para o enegrecido, para o cinza. Então, é isso daqui que vai acontecer. Nesse ponto 1, nós temos a maioria das células aqui numa velocidade aproximada aí de uns 45 centímetros por segundo. Veja que ela está bastante branca nessa região, nesse determinado segmento de tempo. Já no ponto 2, eu não tenho, que o gráfico está me dizendo, é que eu não tenho praticamente nenhuma célula se movimentando aí aproximadamente 15 centímetros por segundo nesse determinado momento, porque a maioria delas está se movimentando entre 40 e 80 aproximadamente, que é onde o gráfico está mais brilhante, o pixel está mais brilhante, está mais na tonalidade do branco. A mesma coisa aqui a gente tem então para o ponto 3, eu vejo que ele não está no ponto mais brilhante, então eu sei que tem algumas células se movimentando aí aproximadamente 20 centímetros por segundo, mas a maioria também está se movimentando entre os 40 e 80. Então é essa a forma que a gente vai interpretar, eu não tenho que estar vendo ponto por ponto, eu vou ter que estar avaliando o gráfico em geral. Esse gráfico formado, ele é formado através de 3 principais fatores determinantes: o coração, a resistência vascular periférica e a complacência arterial. Bem, a natureza da contração miocárdica e do estado das válvulas cardíacas podem vir a alterar essas ondas, como a gente vai ver.
assim como a resistência vascular periférica. O tecido irrigado vai ser extremamente importante para a formação desse gráfico. Se a gente está irrigando um tecido de baixa resistência, como a artéria carótida interna irrigando o cérebro, essa curva ela vai ter um formato de baixa resistência. Se a gente está irrigando um tecido de resistência variável, ou seja, um músculo, por exemplo, quando está utilizado, ele termina fazendo uma baixa resistência porque precisa ser perfundido. Quando a gente tem o tecido em repouso, o músculo em repouso, ele faz uma alta resistência vascular periférica para direcionar o fluxo para onde é mais necessário. O mesmo acontece com o intestino, o trato gastrointestinal. Quando você está se alimentando, você tem a necessidade de uso daquela região, então você tem uma queda da resistência, gerando um fluxo de baixa resistência. Quando você não tem a necessidade, quando ele está em repouso, você está em jejum, você termina aumentando a resistência e a curva é de alta resistência. A complacência arterial, ela vai ser importante também na formação da onda, principalmente em relação à sua elasticidade e a elasticidade das artérias de maior calibre. Quanto mais elástica ela for, maior alteração ela vai causar na onda, como nós veremos. E a presença de algumas alterações, como pontos de ramificações, bifurcações, curvaturas e a viscosidade sanguínea. Então, eu vou apresentar aqui a onda espectral. A onda espectral de alta resistência, seria a onda trifásica, ela tem aqui, como a gente mostra nessa figura A, o comportamento do fluido. Como é que é esse comportamento do fluido? Quando a gente tem a contração miocárdica, o sangue ele é ejetado em bolos rapidamente para frente. Então, a gente tem uma progressão desse sangue muito rapidamente para frente. Encontrando um fluxo de um tecido de alta resistência, você vai ter esse fluxo que foi ejetado em bolos com alta velocidade para frente, encontrando uma resistência à frente. E o que ocorre é que dentro do compartimento, o fluxo termina sendo por um período retrógrado. Então, a gente tem o fluxo para adiante, encontra uma resistência elevada e o fluxo se torna retrógrado, funcionando então dessa forma. E, novamente, o fluxo segue para adiante, quando a resistência vascular periférica termina facilitando a passagem do sangue, porque ele precisa ser perfundido, então ocorre uma redução da resistência vascular periférica e o retorno da artéria ao normal gera novamente uma onda para frente. Então ele termina funcionando na hora em que ocorre a sístole rapidamente para frente, tem um segmento retrógrado e vai para frente novamente até a nova sístole, que vai rapidamente para frente e assim segue. Nessa gráfico aqui, eu vou chamar a atenção a alguns pontos iniciais que a gente precisa em relação à definição, a conceito. A velocidade de pico sistólica que a gente vê aqui em cima é a máxima velocidade que ocorre dentro de todo o ciclo. Normalmente, ela ocorre no final da sístole, próximo ao final da sístole, após a contração miocárdica. E o tempo de aceleração, o que seria o tempo entre a velocidade final registrada no último ciclo e a velocidade de pico sistólico, ou seja, essa distância de tempo, a gente chamaria de tempo de aceleração. O tempo de aceleração na curva arterial que não tem a doença, ele é mínimo, seja na de baixa resistência, seja na de alta resistência, como a gente vai ver. Abaixo de 140 milissegundos, a gente vai ver isso mais para frente. Velocidade diastólica mínima é a velocidade mínima registrada no ciclo, e a velocidade diastólica final é a última velocidade registrada antes do início do novo ciclo. E aí a gente tem a formação do novo ciclo com velocidades, novamente, de pico sistólico, tempo de aceleração, diastólica mínima e diastólica final. E assim seguimos. Bem, o fluxo de baixa resistência, ele tem algo semelhante, ou seja, da velocidade diastólica final até a velocidade de pico sistólico, o tempo de aceleração ele também é mínimo e normalmente menor do que 140 milissegundos. É a principal semelhança entre ambos os ciclos, ambas as resistências. O funcionamento dentro do vaso, o funcionamento do fluido dentro do vaso, ele é diferente. Como não há uma resistência vascular periférica lá na frente, que impeça a progressão desse fluxo, o fluxo é em todo momento anterógrado. Ele vem em todo período para diante. Ou seja, ocorre a contração cardíaca, o fluxo vai para diante. Ocorre a sístole, o fluxo continua indo para diante, porém mais lentamente. Então, ele não ultrapassa essa zona, que a gente chama de zona de fluxo zero, em que a partir desse período para baixo, a gente teria fluxo retrógrado ou velocidade negativa.
Bem, esse é para o entendimento geral de um fluxo de baixa e de alta resistência. A gente agora vai especificar cada um deles, como é que é a formação. O diagnóstico na ecografia vascular, o diagnóstico hemodinâmico, ele vem baseado na morfologia da onda, medidas, resistência vascular periférica, laminaridade e direção de fluxo. Eu vou me ater à morfologia da onda, porque é o que a gente tem de mais confuso em toda a literatura e um dos pontos mais importantes para o entendimento. Bem, a morfologia da onda, ela se inicia historicamente com uma classificação em número de fases. Um fluxo que ele é trifásico, quando a gente ouve o som audível do Doppler contínuo ainda, a gente ouve 3 sons diferentes. Esse foi classificado historicamente como fluxo trifásico. O fluxo monofásico é quando a gente ouvia apenas um som audível. E o famigerado fluxo bifásico é quando a gente ouvia 2 sons. Enquanto a gente não tinha a imagem, essa classificação ela era mais fácil. Quando a gente ganhou a imagem, essa classificação nos trouxe muitos problemas. E uma série de estudos vinham sendo feitos e vêm sendo feitos para que a gente consiga ter uma classificação e uma terminologia adequada. Veja nesse estudo do Sissons em 2009, que ele traz justamente isso. Fala sobre a confusão nessa terminologia de onda da análise espectral. Então, há uma série de estudos relacionados a isso, em que a maioria deles se associa numa mesma opinião em relação ao modo trifásico. Começam algumas divergências em relação à classificação monofásica e a classificação bifásica é bastante confusa em toda a literatura. Então, tem bastante estudo em cima disso, realmente um número muito grande, e a gente até então não havia uma definição, uma linha de definição, e eu vou trazer aqui e mostrar um estudo que foi colocado, um consenso, na verdade, foi lançado há 6 dias atrás, e talvez a gente consiga agora um direcionamento mais adequado para isso. Bem, independente da classificação, se ela é monofásica, trifásica, bifásica, isso a gente vai definir depois, o que eu quero saber com essa onda espectral? Eu quero saber se essa onda espectral ela está normal ou anormal em relação ao local e condição fisiológica ao qual eu estou estudando. Então, eu sei o local onde eu estou estudando, eu preciso saber qual é que seria a minha alteração, a minha onda espectral normal e se há alguma condição fisiológica para que eu tenha uma anormalidade dessa onda sem necessariamente restrição de fluxo. Perceba que o que a gente precisa dar o diagnóstico com o duplex scan é se aquele órgão, aquele tecido-alvo está sendo perfundido adequadamente ou não. E a base que a gente tem para isso, o principal critério e todas as derivações em relação ao critério principal seria o critério da velocidade, porque o fluxo ele é velocidade vezes a área. No momento em que você tem uma restrição de fluxo, você vai gerar alteração tanto na velocidade quanto na área, e é isso que a gente consegue com o duplex scan. Bem, voltando então para a gente conseguir definir cada uma dessas ondas, eu vou colocar os principais fatores determinantes. Os 3 principais fatores determinantes são o coração, a bomba cardíaca, como é que ela está funcionando. Se tivermos alteração na bomba cardíaca, a primeira onda já vai estar alterada. As artérias, o conduto efetivamente, se é um conduto elástico ou é um conduto inelástico por algum motivo. E a resistência vascular periférica, que é direcionada pelos capilares. Então, a resistência vascular periférica é o tecido-alvo que a gente está avaliando. Bem, então temos 2 tipos de resistência. A onda de alta resistência vascular periférica e uma onda de baixa resistência vascular periférica. Eu vou fazer o passo a passo da de alta resistência vascular periférica. A primeira onda, ela é formada no momento da sístole, onde a gente tem uma contração cardíaca e o ventrículo esquerdo ejeta um bolus de sangue em alta velocidade. Esse bolus de sangue em alta velocidade, como eu mostrei naquele gráfico anterior, ele vai funcionar anterógrado no vaso que a gente está avaliando, vai seguir o sentido esperado dentro daquele vaso para diante com a sua velocidade máxima. Então, a característica da primeira onda é o pico de velocidade sistólica em sua velocidade máxima para aquele devido local, com um tempo de aceleração mínimo possível para aquele devido local. Ou seja, o tempo entre a velocidade diastólica final e a velocidade de pico sistólico, ele deve ser mínimo. Isso vai ocorrer e só vai ocorrer se entre o coração
e o local onde está meu ultrassom, o local onde eu estou avaliando, não tiver nenhuma estenose ou obstrução. Então, a primeira onda ela vai ter essas características de velocidade de pico sistólico máxima, tempo de aceleração mínima, se não tiver obstrução entre o coração e o ponto onde eu estou avaliando. Isso é de extrema importância, porque se houver qualquer alteração, qualquer obstrução, eu vou ter alteração logo na minha primeira onda, e isso vai ser extremamente importante para um diagnóstico baseado em dados indiretos. E uma característica a mais dessa onda de alta resistência, da onda 1, para a gente finalizar com ela, é que ela tem um decréscimo da velocidade de pico sistólico muito rápido. Então, a gente tem esse decréscimo da velocidade de pico sistólico, normalmente muito rápido, caracterizando a onda, então, sendo mais característica a onda 1 da alta resistência dessa forma. Bem, a segunda onda, então, ela vai ser encontrada por conta da resistência vascular periférica. Perceba que o coração ejetou o sangue saiu, encontra uma alta resistência vascular periférica, bate na resistência vascular periférica e retorna fazendo um segmento retrógrado, então, dentro da artéria. Esse segmento retrógrado dentro da artéria, ele passa abaixo da linha do fluxo zero. Passando abaixo da linha do fluxo zero, a gente vai ter uma onda negativa. Essa onda negativa, ela é uma onda muito característica de um fluxo de alta resistência. É obrigatório existir o fluxo, essa onda 2 não é obrigatório, a enorme maioria das vezes ela existe. A gente vai ver um pouco à frente isso. Então, a presença da onda 2, a presença da onda negativa, sugere que o fluxo seja um fluxo de alta resistência. Se for o local esperado que aquele fluxo seja de alta resistência, ótimo. Se não for, aquele fluxo está normal para aquele local e eu vou ter que inferir o porquê que é essa alteração. A terceira onda, ela se dá por conta do conduto elástico. Perceba que na primeira onda, quando a gente faz a contração, o coração fez a contração, o sangue é ejetado em bolos, ocorre uma dilatação da artéria que é elástica. Quando ele bate contra a resistência vascular periférica e faz um segmento retrógrado, um movimento retrógrado dentro do vaso, ele dilata também um pouco mais. Só que a resistência vascular periférica, a cada ciclo, ela corre uma discreta diminuição para que aquele tecido seja perfundido. No momento em que ela tem, então, a diminuição dessa resistência vascular periférica, a artéria volta ao seu normal, ela é elástica, funciona como uma bexiga, volta ao seu normal e ejeta, então, uma pequena quantidade de sangue para frente, sendo responsável por essa terceira onda, né? Essa onda para adiante na fase final da diástole, como a gente vê aqui. Então, o ciclo de alta resistência, ele vai ter uma primeira onda, que é de responsabilidade da energia ventricular, ou seja, da contração cardíaca. Se não tiver nenhuma obstrução entre o coração e o ponto que eu estou avaliando, se não houver nenhuma obstrução, essa onda terá essa característica. Velocidade de pico sistólico máximo, tempo de aceleração mínimo, normalmente abaixo de 140 milissegundos. No momento em que ele encontra uma resistência vascular periférica, ou seja, a responsabilidade da segunda onda é da resistência vascular periférica, encontrou a resistência vascular periférica, faz um segmento retrógrado no conduto e a gente consegue visualizar um fluxo retrógrado nesse segmento, caracterizado por uma onda 2 negativa abaixo da linha zero de fluxo. A terceira onda é quando a artéria volta ao normal e ejeta, então, o sangue para frente, novamente fazendo uma pequena onda. Entendendo a alta resistência, a baixa resistência já fica muito fácil. A gente vai ter, então, a característica da onda 1 muito semelhante ao da de alta resistência, somente se entre o coração e o ponto que a gente está estudando não tiver nenhuma obstrução. Se não houver nenhuma obstrução, a velocidade de pico sistólico dessa onda ela será máxima. E o tempo de aceleração, ou seja, o tempo de aceleração entre a diastólica final e a de velocidade de pico sistólico, ele vai ser mínimo, vai ser estreito, e abaixo de 140 milissegundos. E essa onda vai ter uma ascensão muito rápida. Porém, a primeira diferença entre uma alta e uma baixa resistência. Quanto menor a resistência, mais lento é esse decréscimo da velocidade de pico sistólico. Quanto mais alta a resistência, mais rápido o decréscimo. Quanto mais lento a resistência, mais baixa a resistência, mais lento esse decréscimo. Então, a principal característica de uma onda da onda 1 entre uma alta e uma baixa resistência. A onda 2, que seria a onda negativa, ela não existe. Então, didaticamente, eu coloquei aqui a presença da onda 3, que seria aquela mesma onda 3 do fluxo de alta resistência.
A onda 3 ela é formada quando a artéria volta ao normal e com uma baixa resistência à frente, a artéria gera um pequeno fluxo para adiante. Então, é um fluxo mais lento do que o da onda 1, porém é um fluxo anterógrado. Característica da baixa resistência, não tem onda abaixo da zona zero do fluxo e, normalmente, a velocidade diastólica final ela é positiva, com o decréscimo da velocidade de pico sistólico mais largo quanto menor for a resistência vascular periférica. Maravilha. Então, entendendo essa resistência vascular periférica, que é somente o resumo da baixa resistência, entendendo essa resistência vascular periférica, a gente cai novamente na classificação. A classificação trifásica para um fluxo de alta resistência, ela fica fácil da gente conseguir identificar. Ela é bem visível, não há muita divergência no que se classifica na onda trifásica. A onda classificada pelo número de vezes que ela ultrapassa a linha de fluxo zero, ou seja, da velocidade zero. Então, ela ultrapassou 3 vezes, é considerado trifásico. A onda monofásica, ela também é de fácil visualização, porém, ela já dá um detalhe extremamente importante no diagnóstico. Na minha rotina, eu utilizo a onda monofásica quando efetivamente eu quero dizer que aquela onda tem alguma doença. Por que é isso? Perceba que a gente tem aqui duas ondas que estão somente acima da linha de base, ou seja, acima da linha de fluxo zero. Essas duas ondas, elas têm formações completamente diferentes. Perceba que essa primeira onda, eu tenho uma velocidade de pico sistólico máxima, eu tenho um tempo de aceleração mínimo. Isso quer dizer, então, que entre o coração e o local onde eu estou aqui estudando, né, eu não tenho nenhuma obstrução, porque meu tempo de aceleração é mínimo, minha velocidade de pico sistólica é máxima. Porém, se eu tenho uma alteração desse tipo na onda e eu esperaria uma onda de alta resistência, ou seja, eu tenho uma velocidade de pico sistólico baixa e eu tenho um tempo de aceleração alargado, isso quer me dizer que entre o coração e o ponto onde eu estou estudando, o ponto do local onde eu estou estudando, seguramente eu tenho uma estenose ou uma obstrução que está gerando uma diminuição de fluxo para essa região. Ou seja, aqui nós temos gráficos completamente diferentes. Um gráfico que a gente tem uma anormalidade que gera uma redução do fluxo, redução de fluxo, e um gráfico que tem também uma alteração, porém não gera redução de fluxo. Nessa situação primeira daqui, nós poderíamos ter, por exemplo, uma redução de uma elasticidade com um processo de vasodilatação. Paciente diabético que tem um processo inflamatório no pé e a gente está vendo, por exemplo, o fluxo dentro de um conduto rígido, como uma prótese femoropóplita, por exemplo. Seria algo que eu não teria nenhuma alteração no fluxo, ou seja, esse pé daqui estaria pé fundido e esse daqui não. Esse daqui já teria uma diferença significativa. Aqui eu tenho duas situações que podem me gerar esse grau de fluxo, que seria ou uma estenose significativa proximal ou ainda uma oclusão com colateralização. Então, isso é um sinal indireto de alteração. Agora chega o fluxo bifásico. O fluxo bifásico tem uma confusão muito grande em toda a literatura. O fluxo bifásico, alguns autores consideram quando ultrapassa 2 vezes a linha de fluxo zero, a linha de base, ou seja, eu tenho uma velocidade positiva, uma velocidade negativa, ele classificaria esse fluxo como um fluxo bifásico. Outros autores classificam o fluxo bifásico pelo número de ondas. Se tem 2 ondas, ele vai ser um fluxo bifásico. Quem classifica dessa forma daqui, chama esse fluxo daqui de fluxo monofásico, porque ele só passou uma vez, a linha de zero, bimodal, porque tem 2 ondas. Bem, essa confusão daí eu não vou entrar e vou apenas fazer entender essa onda. O que essa onda quer me dizer? Se eu estou avaliando essa onda daqui em um local onde eu esperaria uma onda de alta resistência, eu tenho aqui uma onda com a velocidade de pico sistólico máximo, com um tempo de aceleração mínimo, quer dizer que entre o coração e o ponto que eu estou estudando não tem nenhuma alteração significativa. Eu tenho uma onda 2 formando uma alta resistência vascular periférica, eu só não tenho uma formação aí da onda 3. O que isso quer me dizer? Isso quer me dizer que eu estou avaliando provavelmente dentro de um conduto que tem uma redução de elasticidade. Pode ser numa prótese, pode ser numa ateromatose, pode ser numa arterite ou ainda numa resistência mais aumentada. Todas elas podem apagar a onda 3.
A cabeça do cirurgião vascular, que recebe muito duplex scan, principalmente o que não faz o duplex scan, ele pensa como um fluxo trifásico está bom, um fluxo monofásico está ruim, e o fluxo bifásico está mais ou menos, mais ou menos. Então, isso daí gera uma confusão muito grande no laudo. Eu não utilizo a designação de bifásico no laudo já há muito tempo. Aqui nessa segunda situação, por exemplo, se eu esperava que houvesse um fluxo de alta resistência, a alteração que ocorre aqui é justamente eu perder a onda 2. Eu perdendo a onda 2, ela ocorre normalmente quando a gente tem uma vasodilatação, um processo vasodilatatório a esclarecer. Esse processo de vasodilatação, ele pode ocorrer quando a gente tem uma resposta inflamatória sistêmica, né? A gente pode ter quando a gente tem uma alteração fisiológica, por exemplo, após exercício, ou quando a gente tem uma isquemia. Pense aqui, se eu tiver um coração sendo avaliado aqui, eu tenho o segmento onde está, eu vou ter aqui uma estenose que seja hemodinamicamente significativa, eu vou estar avaliando neste local e eu estou te dizendo que o sistema tem colateralização. Se aqui é o pé do meu paciente, precisa que chegue sangue e tem uma oclusão. Se tem uma oclusão colateralizada, a gente vai ter, no local que deveria ter uma alta resistência vascular periférica em repouso, a gente vai ter uma baixa resistência vascular periférica em resposta a essa isquemia, porque a gente está gerando uma isquemia, já não chega o fluxo adequado e há uma baixa de resistência vascular periférica. Ou seja, eu posso estar avaliando previamente uma estenose no local onde a gente tem colateralização e eu tenho um fluxo de baixa resistência, sem a onda 2, onde eu deveria ter uma alta resistência por compensação de uma isquemia. Bem, semana passada, 6 dias atrás, sai esse consenso. Então, justamente para que a gente consiga regularizar essa nomenclatura. O consenso é da Society of Vascular Medicine e o Society for Vascular Ultrasound saiu agora, recente, e ele traz os dados extremamente interessantes. Primeiro, ele coloca que em toda a designação no laudo, né, a gente deve reportar a direção do fluxo, se ele é anterógrado ou se ele é retrógrado, a fasicidade do fluxo, que ele não classifica como monofásico, bifásico e trifásico, e a resistência, né, se é de uma alta ou de uma baixa resistência, com alguns modificadores colocados a depender da área específica que esteja sendo avaliada. Então, a gente tem a fasicidade sendo descrita agora como multifásica ou como monofásica. São duas descrições novas que ele traz, colocando então como uma descrição para uma onda multifásica para toda a onda que ultrapassa a linha zero de fluxo. Ou seja, se a onda passou uma vez a linha de fluxo, ela já é multifásica. Ele engloba aquele trifásico e engloba o bifásico. E a onda monofásica é uma onda que não ultrapassa, então, a zona zero. Ou seja, ela não tem fluxos em sentidos diferentes, ela tem fluxo somente em um sentido, e ele classifica, então, como fluxo monofásico. Aqui, então, dados do próprio artigo, recomenda a caracterização do fluxo como anterógrado, retrógrado ou ainda bidirecional, um fluxo característico do pseudoaneurisma ou to and fro, ou ausente, quando a gente não tem o fluxo. A fasicidade, ele classifica um modo como o antigo trifásico ou o antigo bifásico para alguns autores, os dois ele classifica então como multifásico. E o monofásico, ele mantém a classificação, sendo ele com alteração na onda 1 ou não, com tempo de aceleração curto ou não. Resistência vascular periférica, ele classifica então como alta resistência, como a gente já mostrou, como de baixa resistência, como a gente já mostrou, e classifica agora como uma resistência intermediária. É interessante essa classificação porque ele mistura as duas classificações da seguinte forma. Às vezes a gente via esse tipo de fluxo e não conseguia classificar entre um e outro. O que é que ele acontece? O fluxo intermediário, você tem um tempo de aceleração mínimo, com a velocidade de pico sistólica máxima, com um decréscimo rápido, até então igual ao de alta resistência, porém finalizando com a velocidade diastólica final positiva,
acima da linha de base, sem cruzar a linha de velocidade zero. A esse fluxo, ele dá uma resistência intermediária, era um outro ponto que a gente tinha divergência. E como é que a gente vai utilizar, então, tudo isso aí para o diagnóstico? É a base do diagnóstico. A gente vai utilizar de duas grandes formas. Através da identificação de sinais diretos, o objetivo é que a gente identifique estenose ou redução de fluxo, a gente vai utilizar, então, como sinais diretos ou sinais indiretos. Os sinais diretos, eles serão visualizados por todos os dados que nós localizarmos no local da estenose. A base dele vai ser a velocidade. A gente sabe, então, como eu falei, que o fluxo aqui mostrado em Q é velocidade vezes a área. Se a gente fizer aqui uma rápida transformação matemática, a gente vai ver que a velocidade ela é inversamente proporcional à área. Ou seja, se eu precisar manter o fluxo e reduzir a área, obrigatoriamente eu tenho que aumentar a velocidade. E é nisso que o Duplex Scan se baseia para dar o diagnóstico. Analisando, então, esse gráfico, a velocidade vai indicar para a gente quando essa estenose ela está sendo hemodinamicamente significativa. Entenda aqui esse gráfico e perceba que eu tenho aqui a linha de fluxo sanguíneo, ou seja, a quantidade de sangue que está chegando em determinado segmento. Se eu tenho uma quantidade de sangue chegando em determinado segmento, mas eu estou aumentando a minha estenose, ou seja, aqui é menor e aqui é maior, eu estou aumentando a minha estenose, quanto mais eu aumento a minha estenose, ou seja, quanto mais eu reduzo a minha área, eu tenho que aumentar a velocidade para conseguir compensar. Eu vou conseguir aumentar essa velocidade até certo ponto, num ponto em que essa velocidade não vai mais conseguir compensar o fluxo. A esse ponto nós chamamos de fluxo com alteração hemodinamicamente significativa. Então, é o ponto da velocidade que vai indicar que aquele fluxo, a partir dali, está sendo alterado. E são esses os pontos que a gente tem em determinadas áreas a velocidade específica para que a gente tenha a alteração. E, principalmente, além da velocidade absoluta, o índice sistólico, o antigo índice de Moneta. O índice sistólico ele é medido com a velocidade de pico sistólico no local da estenose, dividido pela velocidade de pico sistólico no local saudável previamente à estenose. Então, o coração nesse ponto está aqui e o fluxo está nessa direção. Então, o índice de Moneta ele é medido na estenose comparando com a velocidade de pico sistólico previamente essa estenose. Esse, então, é um sinal direto, tanto o índice de Moneta, o índice sistólico, quanto a velocidade de pico sistólica em velocidades absolutas. Aí, a depender do local, nós teremos os critérios para a estratificação dessa estenose, se hemodinâmica significativa ou não. E o Duplex Scan favorece para a gente finalizar a possibilidade de sinais indiretos. Quando é que a gente vai utilizar os sinais indiretos? Quando a gente não consegue, por algum motivo, ver os sinais diretos. Às vezes você tem uma placa muito grande que você não consegue visualizar por conta da quantidade de cálcio. Às vezes você tem uma artéria com a localização de difícil visualização no ponto de estenose. Então, para isso, a gente vai utilizar sinais indiretos. Em sua maioria das vezes, eles precisam de exames complementares, mas são sinais muito fortes de indicação de alterações, tanto alterações proximais quanto alterações distais. E todas essas alterações elas vão ser baseadas exatamente no que a gente viu em relação a essas ondas. Então, as alterações proximais à estenose, ou seja, se eu tenho eu estou com o meu coração aqui, eu estou avaliando aqui o vaso, o ponto de avaliação é esse daqui. E essa avaliação ela é proximal a uma estenose. O que vai acontecer com o fluxo? A gente vai ter um aumento da pulsatilidade, do índice de pulsatilidade, que eventualmente a gente utiliza nos segmentos mais proximais da artéria. A gente vai ter, se não houver uma colateralização, a gente vai ter uma redução da velocidade de pico sistólico, porque ele está batendo num local onde não ultrapassa mais sangue, se for estenose crítica ou ainda uma oclusão, e a gente vai ter um aumento da pulsatilidade proximal à estenose e que pode ser reduzido na presença de colaterais. Então, ou seja, se eu tenho a presença de colateralização, se eu tenho então aqui o meu coração, se eu tenho aqui o meu conduto, se eu estou avaliando nesse ponto daqui, o fluxo que está passando nessa direção daqui, e essa estenose, ela é
crítica e não tem, ou ainda uma oclusão, e não tem colateralização, o que vai acontecer com a minha onda? A onda que deveria ter uma velocidade de pico sistólico máxima, com tempo de aceleração mínima, continua com esse tempo de aceleração mínima. Porém, a gente tem uma restrição de fluxo, ou seja, a gente não tem por onde escoar esse fluxo através de colaterais. Então, a gente vai ter a velocidade de pico sistólico mais baixa, com um tempo de aceleração mínimo, formando uma curva que é chamada uma curva característica, que é a curva em estacato, que é essa curva que a gente está vendo aqui. Então, a velocidade de pico sistólico baixa, com tempo de aceleração mínima, porque não tem colateralização, não há deságua. Uma outra alteração bem interessante em relação ainda a alterações distais, ou seja, é quando a gente tem a colateralização. Para que a gente lembre aqui, então, se eu tenho o meu coração e tenho o meu conduto, e se eu estou avaliando nesse ponto daqui e a estenose é distal, e eu tenho colateralização, essa curva ela vai mudar. Essa curva ela vai mudar porque a resistência vascular periférica no tecido que estava sendo irrigado, se fosse de alta resistência, agora a resistência está lá embaixo. Por quê? Porque o tecido precisa de todo o sangue que venha chegar nele. Então, essa resistência ela vai estar baixa e vai ser transferida para todo o sistema através das colaterais. Então, nós teremos uma curva com essa característica. Velocidade de pico sistólica máxima, tempo de aceleração mínimo, porém, um decréscimo mais lento com a velocidade diastólica final positiva. Temos também alterações distais a essa estenose. Então, ou seja, se eu tenho aqui o meu coração, o ponto que eu estou avaliando dentro do conduto é um ponto distal a essa estenose. Então, eu tenho uma estenose grave e significativa aqui e eu estou avaliando num ponto distal. Aí vai o que eu falei desde o início da aula. Se entre o coração e o ponto que eu estou avaliando eu tenho uma estenose ou uma oclusão grave com colateralização, eu vou ter alteração nessa onda. Qual é a alteração nessa onda que eu vou ter? A velocidade de pico sistólico dela, que deveria ser máxima, com tempo de aceleração mínimo, agora não vai ser mais. A velocidade de pico sistólico ela vai ser mais baixa e o tempo de aceleração ele vai ser alargado porque há uma estenose entre a bomba e o local onde eu estou estudando. Então, a gente vai ter aquela curva que a gente chama de curva de Tardos ou Tardos parvos, a depender do grau de estenose, do grau de oclusão e do grau de colateralização. Então, após uma estenose grave, nós teremos um tempo de aceleração diminuída, né? Uma aceleração diminuída, desculpe, um tempo de aceleração aumentado, acima de 140 milissegundos, e a velocidade de pico sistólico diminuído com aquela aparência achatada de curvas tardos parvos. E, para finalizar, a turbulência. A turbulência é uma característica também do fluxo. Não deu tempo para a gente falar em relação à laminaridade do fluxo, mas uma característica que o fluxo pode nos dar é quando a gente tem a perda da laminaridade no fluxo, formando, então, um fluxo turbulento com um borramento da janela sistólica e, eventualmente, da janela diastólica. Então, essa é uma característica também indireta a um fluxo turbulento, onde a gente esperaria um fluxo laminar sem estenose com a onda trifásica, um fluxo turbulento dessa forma sugere que tenha uma estenose nas proximidades. Quanto maior o período a distância dessa turbulência em relação à estenose, maior o grau de estenose, algo similar àquilo da gente estar fechando a mangueira com o dedo e o jato vai cada vez mais distante. 40 minutinhos, Dani. Acho que finalizei dentro do tempo. Ótimo. Adorei a aula. Adorei. Relembrei um monte de coisa de vascular que eu já não lembrava mais. E quero dizer para vocês, como eu comecei no início da aula, que esse aprendizado a gente vai levar para tudo, para todos os órgãos, não só para o vascular. Porque todas essas ondas com essas repercussões que foram faladas, eu tenho elas em tudo. Eu tenho elas na tireoide, eu tenho elas na paciente diabética no útero, nos ovários, eu vou ter elas no sistema porta, eu vou ter elas no paciente cirrótico. Então, tudo isso eu vou ver. E muitas vezes a gente está buscando uma coisa mágica, um número mágico, quando a gente precisa apenas fazer a correta avaliação do padrão espectral das ondas. Agora, eu anotei umas coisinhas aqui, Vinícius. Eu queria chamar
Doutor Maurício, o Rafa, ele está aí? Eu vou trazer um outro cirurgião vascular para o nosso grupo, para a nossa discussão, que é o doutor Maurício Aquino. O doutor Maurício também é cirurgião vascular, faz parte do nosso grupo. Vê se ele está aí. Está vestido? Libera o microfone dele, você perdeu. Está liberado o microfone. Pessoal, lembrando que agora a gente pode abrir os vídeos quem tiver vestido. Vocês estão vendo pelo painel que não é obrigatório ser bonito, só vestido. Lembrem disso. Doutor Vinícius e doutor Maurício são os responsáveis por nosso curso de vascular lá, tá, gente? Tanto de membros inferiores, venoso, quanto o de Doppler de carótidas. Então, assim, fazem parte do nosso grupo lá e eles que ministram as nossas aulas. Então, vou aproveitar. Eu sempre digo o que eu vou fazer e a gente nunca tem tempo de fazer, mas vamos lá. Primeira coisa, uma curiosidade. Quando, lá no tempo meu e de Marcelo Aquino, o Doppler ainda era aquele Doppler que eu lembro que eu ia no vascular e ele encostava aquele aparelhinho para ouvir o barulho. Vocês valorizam ainda? Eu vejo muita gente fazendo com o botãozinho do barulho apagado, né, desligado. O som do fluxo passando pela artéria ainda é importante fazendo o exame? Ou fazendo a veia? Rafa, você mutou Vinícius e eu não sei se você mutou Maurício. Maurício, eu estou aqui, Daniel. Ah. Agora liberou aqui o microfone. É difícil mutar Maurício. Não fui eu que mutei. Maurício fala demais, então eu já vi que eu não ia mais falar e eu fiquei mutado por isso. O som é importante ou o som não é importante? Alô? Oi, ignora ouvindo, o som Maurício. dos vasos ou desliga? Para quem responder? Para eu responder, Vinícius, você que é o palestrante. Dois, é com vocês. Pronto, vamos lá. Então vou começar aqui porque Maurício fala mais. Pronto. Os dois de vez. Veja, Daniel, eu normalmente eu não gosto do som, me incomoda numa tarde de Doppler ouvindo todo o tempo, me incomoda. Eventualmente eu ligo quando eu tenho alguma dúvida gráfica, mas muito raramente eu preciso utilizar isso em relação ao som. Utilizei muito na época do aparelhinho da Doppler contínuo, né, do portátil, mas hoje com análise gráfica raramente eu utilizo para alguma coisa. Não sei se o Maurício faz diferente. Eu gosto ainda do som. Acho que pode ser porque eu seja mais velho que Vinícius, não sou do tempo de Daniel e de Marcelo Aquino, né? Não chega a tanto, mas eu acho que o som, assim, a gente vai para o vascular, eu acho que o som, Daniela, a gente acaba valorizando mais, nem tanto no exame, no duplex scan, né? Quando você tem um aparelho mesmo no seu consultório, quando você está fazendo ali o diagnóstico completo, vamos dizer assim. Mas ainda para o vascular, na emergência, né, no pronto-socorro, a gente ainda usa muito aquele doplerzinho de onda contínua. E ali o som é muito importante. Para quem teve o hábito, né, o pessoal mais novo já tem algumas facilidades que hoje você tem um aparelho, um transdutor mesmo, linear, portátil, que você conecta ali no celular, conecta no tablet e já tem imagem. Mas para a gente que ainda era mais acostumado àquele sonar Doppler mesmo da canetinha, você encosta o aparelho e você fala, está trifásico. Né? E que hoje o pessoal mais fala, mas como está trifásico? Eu não estou vendo a onda. Como é que o senhor sabe que está trifásico? Você fala, está trifásico porque eu estou ouvindo as três ondas. Então a gente já tem o ouvido mais treinado para falar, está trifásico, está bifásico, está monofásico. Então eu acho ainda importante. No exame, eu ainda mesmo no duplex, né, ainda que eu tenha imagem, eu acho a imagem, o som ainda importante. Às vezes, alguma estenose, Vinícius, né, aquilo, quando você tem um aumento importante da velocidade, você muda também, né, a agudização. O som fica um pouco mais agudo, você ouve, às vezes, pelo som, sem você olhar a tela. Quando você ouve o som, você já sabe, essa velocidade está aumentada, porque você vê aquele som um pouco mais estridente. Então, o som eu acho que complementa. Se você tem um aparelho e tem a curva espectral, não é que ele vai ser fundamental, mas eu acho que ainda ajuda muito. E para o Doppler contínuo é o que a gente tem, né? Às vezes num pronto-socorro, numa situação mais emergencial. Então, para quem é habituado ao exame antigo, eu acho que você às vezes já fala ali, ó, tá trifásico, tá bifásico, tá monofásico, só ouvindo. É importante falar no laudo, você disse dessa mudança do multifásico agora, trifásico e bifásico. Isso tem que estar no laudo? Tem que estar no laudo.
Tem, Dani. Veja, isso tem semana passada para cá, tem 6 dias, eu ainda não dei um laudo com multifásico, eu vou fazer em breve, mas a recomendação, pelo consenso, sim, é que esteja no laudo a classificação de multifásico ou monofásico. Hoje, como é que eu faço hoje sem o multifásico? Hoje, o trifásico eu coloco, porque o trifásico está normal, então não gera dúvida a ninguém. O monofásico eu coloco quando eu quero especificar que há alteração. Eu coloco muito claramente. O bifásico tem muito tempo que eu não uso. Muito tempo, deve ter quase uns 10 anos que eu não uso o bifásico. E quando a gente tem esse fluxo que era para ser um trifásico e não é um trifásico, eu coloco normalmente que não há alteração hemodinamicamente significativa. Né? Às vezes ele vai ver lá uma onda que é uma onda bifásica num paciente de baixa resistência num paciente que tem um processo inflamatório grave no pé. Então, aquilo dali eu especifico que é uma onda de baixa resistência e gosto sempre de colocar que não há alteração hemodinamicamente significativa. O alvo da alteração hemodinamicamente significativa, a primeira que normalmente a gente vai ter, tem outras, mas a primeira que a gente vai ter é aquela alteração na onda 1. Então, se eu não tenho uma onda 1 distal lá no pé, tardos parros, entre o coração e o ponto que eu estou avaliando, ou seja, lá no pé, eu não tenho provavelmente nenhuma estenose crítica hemodinamicamente significativa. Tem pacientes com dificuldades técnicas. A gente está falando de um paciente ideal, né? Mas tem pacientes difíceis. Não só para membros inferiores, às vezes para avaliar ilíacas. Tem pacientes bem difíceis, até o pé, a mobilidade do paciente. Quantos espectros são necessários para eu ter confiabilidade de que eu estou vendo é real? Se eu conseguir pegar 2 espectros só, está valendo ou não está valendo? Quantos espectros eu preciso documentar para você dizer que eu estou fazendo o negócio correto? Olha, que eu paciente com Covid, é exame que você está lá na hora, você está correndo. Eu consegui pegar 2 curvinhas, valeu ou não valeu? Olha, depende. Veja bem, tem algumas situações em que a gente tem, por exemplo, num paciente que tem uma FA, num paciente que tem algum grau de arritmia, num paciente que tem um BAV, BAVT, tudo isso vai alterar a onda. E a onda, ela vai trazer uma alteração importante para a gente, por exemplo, num paciente que tenha algum grau de bloqueio, a primeira onda, sequencialmente ao bloqueio, tem uma velocidade de pico sistólico normalmente mais alta. Então, se eu consigo pegar essa onda, ou no máximo essa e outra, e eu utilizo aquela velocidade de pico sistólico como a minha referência para a estenose, eu posso colocar uma estenose maior do que o que ela realmente é. Eu costumo tentar, o máximo possível, preencher minha janela com 3, 4, 5 ondas, preencher o total de minha janela, até para que eu consiga filmar e fotografar uma imagem adequada. Então, eu tento ao máximo me esforçar para que aquela onda seja, aquela sequência de ondas seja no maior número possível. Acho que a gente tem muita dificuldade, por exemplo, na parte abdominal por conta do processo respiratório. Às vezes o paciente não consegue parar de inspirar e aí você tem poucos dados. Então, o que é que eu faço de referência normalmente? Eu pego um local em que eu vejo que está bem, por exemplo, eu consigo insonar a aorta bem, insono toda ali a aorta, não vi nenhum bloqueio, aí a renal que eu não consegui insonar 3, 4 seguidas, aí eu insono pelo menos 2 ou 3, é o mínimo que eu perco o meu tempo ali tentando insonar. Mas assim, em situação totalmente de exceção, eu tento ao máximo possível manter toda a tela preenchida, todo o gráfico preenchido com as ondas espectrais. Janela sistólica é uma coisa que eu ainda valorizo, porque se eu mexer no banho, eu fico modificando minha janela sistólica. Então, na hora que você fala da aceleração, da onda 1, você acha que os parâmetros do Doppler, os parâmetros técnicos entre PRF, ganho, que podem modificar, entendeu, a sua interpretação? Veja, a alteração da janela sistólica, você fala de volume de amostra que você está colocando ou a pergunta é direcionada ao volume de amostra? De janela sistólica? Será? A janela... ou você fala a janela mesmo? Não, a do espectro mesmo, a do espectro. A janelazinha da sístole. Pronto. A janela sistólica em si, quando a gente tem um preenchimento da janela sistólica, aquilo está indicando para a gente que o fluxo saiu de um fluxo monofásico para um fluxo
ele até traz essa classificação agora, colocando como um fluxo laminar, desculpe, não monofásico, um fluxo laminar para um fluxo perturbado, disturbed, como ele coloca, ou ainda turbilhonado, que é quando a gente perde completamente a laminaridade do fluxo. Então, é importante para a gente, sim, um fluxo que você esperaria que fosse um fluxo laminar e encontra um fluxo com um distúrbio, né, seja com um turbilhonamento de fluxo, normalmente você encontra em duas situações, que é quando você tem uma dilatação significativa da região, né, você gera ultrapassa o número de Reynolds e forma, então, um fluxo turbilhonado, perde a laminaridade, e quando você tem uma estenose também significativa, o fluxo logo após ele vai ser aumentado. Eu toquei no número de Reynolds, o número de Reynolds é uma fórmula que ele vai variar positivamente. Quanto maior a velocidade, maior o número de Reynolds, quanto maior o diâmetro, maior o número de Reynolds. Acima de 4.000, ele vai ser um fluxo turbulento, acima de 2.000, ele pode ser um fluxo turbulento, aí mais como questões de prova. Mas o turbilhonamento para a gente é interessante porque ele pode indicar uma estenose ou uma dilatação da região que não deveria ocorrer. Acrescentar algo, Maurício? Acrescentar da Reynolds. Ô, Rafa, vê aí, eu estou vendo que tem várias perguntinhas. Veja aí você que fez a seleção. Prontinho, Dani, Vinícius e Maurício, acabou que eu não falei boa noite diretamente para vocês. Vinícius, parabéns pela aula. Maurício, obrigado pela corrida para estar aqui com a gente. Foi excepcional. Quando eu soube que o Vinícius ia dar aula, eu fiquei animado porque eu já tinha assistido essa aula e mudou minha vida. Espero que tenha mudado a vida de todo mundo que está aqui hoje. Primeira pergunta, então, de Rúbia Aranha, de São Paulo. Ela diz o seguinte: algumas vezes eu pego o Doppler arterial de membros inferiores com curvas espectrais dentro da normalidade em todos os segmentos, porém com velocidades reduzidas em todos eles. Isso é só por causa da bomba? Pode ser arteriosclerose também? Ótima pergunta, Rúbia. Assim, muito provavelmente você tem algum grau de alteração na bomba, né? Ou algum grau de alteração, uma hipocinesia, para você estar gerando uma velocidade. A primeira é algo central, porque está ocorrendo em todas as artérias. Isso daí você já responde de uma forma excelente, que é algo central, porque está ocorrendo em todas as artérias. Se a onda que você está encontrando é uma onda trifásica, ou seja, ela tem as 3 fases, só que globalmente com a velocidade baixa, isso aí fecha cada vez mais para que haja algum estado hipodinâmico, né? Muito possivelmente alguma alteração cardíaca. Se você tivesse um fluxo monofásico, ou seja, um fluxo com a velocidade de pico sistólico baixa, com tempo de aceleração alargado, e fosse também globalmente, aí sim você pode pensar em algum grau de estenose, Dani, talvez em um ponto proximal a tudo isso, ou seja, uma coarctação de aorta ou uma estenose de válvula aórtica, algo do tipo. Uhum. Rafa, tem pergunta de ângulo também. Olha tem sim. Eu vou, assim, Rúbia mesmo falou sobre a questão do ângulo menor que 60, da importância do ângulo menor que 60, e depois Almira Aleluia, um pouquinho depois, faz a pergunta, né? Qual é a importância da correção do ângulo? Então você mata 2 dúvidas ou 2 colocações na mesma explanação. Você e Maurício fiquem à vontade aí para comentar. Importância Maurício, do ângulo. quer falar? Você não vai ficar reclamando que eu falo demais, que isso, que aquilo, que você não deixa eu falar. Nada disso. A aula é sua, depois você reclama que eu que comento muito. Posso responder aqui. Bom, a importância do ângulo que a gente tem é uma pergunta interessante, porque às vezes muita gente confunde, né, ou vem com aquela informação de o ângulo tem que ser de 60. E até muitas vezes nem ajusta, né, esse ângulo no aparelho, achando que aquele ângulo que o aparelho dispõe já é de 60. Quando a gente fala um pouco do ângulo, o que é importante entender, né, da importância dele, assim, por que é que a gente fala tanto do ângulo menor que 60? O ângulo, a fórmula que a gente tem, né, do cálculo da velocidade para calcular a velocidade com efeito Doppler, então a fórmula Doppler, vamos dizer assim, teoricamente, independente do ângulo que a gente usasse para insonação, como é uma fórmula matemática, ela
e o cosseno, né, e ele varia de acordo com o ângulo que a gente tem, teoricamente seria algo que seria automaticamente corrigido. Ou seja, se na teoria, se eu fizesse um exame com insonação de 20 graus, Vinícius fizesse e eu conseguisse cravar, ajustar esse ângulo adequadamente no meu vaso. Porque o que é importante lembrar é que quando a gente abre o espectro, né, a função do Doppler, e a gente tem ali o volume de amostra e aquele cursor central, que é o que determina, né, onde a gente vai alinhar aquilo dali com o fluxo, né, com o fluxo do sangue. Então, a gente precisa, ele está bem paralelo, ele está bem alinhado ao fluxo do sangue, para que aquele ângulo que foi disponibilizado pela máquina, qualquer que tenha sido, seja o ângulo real de insonação. Não sei se Vinícius consegue desenhar isso aí, depois vai pedir na tela, Vinícius, para que fique mais claro a visualização. Mas, eu estou tentando aqui, Maurício. Na teoria, teoricamente, se eu fizesse um exame a 20 graus, Vinícius fizesse um exame a 60 graus, Daniela fizesse um exame a 70 graus, se o ângulo tiver cravado, se o ângulo tiver bem posicionado, seria para o resultado ser o mesmo. Se eu achasse ali uma velocidade de 100 com ângulo de 20 graus, era para Vinícius achar de 100 e Daniela achar de 100. Qual é o problema que existe com o ângulo? Porque nem sempre a gente consegue encaixar esse ângulo de forma adequada, né? O olho humano é falho e às vezes você erra ali 1 grau ou 2, ou mais um pouco. Então, a grande questão é quando você seleciona um ângulo acima de 60 e você comete um erro do ajuste, o erro final no cálculo da velocidade é maior. Então, quando a gente trabalha com ângulos maiores que 60, se eu cometo uma falha em encaixar esse ângulo no vaso, em posicionar ele adequadamente no vaso, eu vou ter uma margem de erro maior do que se eu fizer com ângulos menores do que 60. Né? Porque a gente tem o cosseno, ele varia de 0 a meio, entre 0 e 60. E ele depois vai variar de 60 a 90. Né? Ele tem uma oscilação maior apenas com 30 graus, ao invés dos outros 60. Então, o grande problema de você usar ângulos maiores do que 60 é porque se a gente comete a falha no ajuste desse ângulo no vaso, a gente vai cometer uma falha na interpretação muito maior do vaso. Então, quanto você tem um erro aí, se a gente está usando o ângulo de 60 e você erra ali 2 graus, você erra cerca de 7% no resultado final desse ângulo. Se você está usando um ângulo de 80 e erra 2 graus no posicionamento, você vai para uma falha de 40%, às vezes, no cálculo final desse ângulo. Então, o grande problema do ângulo é você ajustá-lo da forma correta. Mas, na teoria, com qualquer ângulo que a gente trabalhasse, era para a gente achar o mesmo resultado, se esse ângulo estivesse bem ajustado na tela. Só que, eventualmente, geralmente, né, a gente acaba errando, às vezes, 1 grau ou 2, e isso vai dar uma falha na interpretação muito maior com ângulos maiores do que 60. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver minha tela aí. Ok. Em branco? Uhum. Pronto, maravilha. Então, eu acho que fica mais fácil isso daqui mostrando no desenho que Maurício falou. O ângulo, ele é feito com aquele marcador que a gente tem do volume de amostra e é aquele traço em que a gente consegue girar para conseguir encaixar no ângulo. E o ângulo que eu preciso encaixar é esse ângulo daqui, ou seja, o ângulo de insonação versus o direcionamento do fluxo. Para esse ângulo daí, o que Maurício falou em relação ao seno, ao cosseno, se você tem aqui o ângulo de... Se você tem aqui, por exemplo, um ângulo de 60 graus, se você tem um ângulo de 60 graus, o que é que ele está te dizendo? Ele está te dizendo que o cosseno ele está variando de 0 até 60, ele varia meio grau. De 0 a 60, ele varia meio grau. De 60 a 90, ele varia meio grau. Ou seja, se a gente está usando uma fórmula que tem como base o cosseno, e o cosseno varia muito menos de 0 até 60, ou seja, de 0 a 60 ele varia os mesmos meio graus, ou seja, em 60 graus ele varia os mesmos meio grau que varia de 60 a 90. Ou seja, se você errar de 60 a 90, a variação do cosseno vai ser muito maior. E a variação do cosseno, quando encaixada na fórmula, vai dar uma alteração muito mais significativa na velocidade. Então, o encaixe do ângulo, como perguntaram aí, ele precisa ser o mais
adequado e preciso possível. E o de 60 graus ele é o escolhido porque é um ângulo que tem um limite de uma variação de cosseno ainda dentro do mínimo, né? Ele varia até meio ponto de cosseno, 0,5 de cosseno, durante os 60 graus. Se você conseguisse encaixar sempre 45 graus, seria mais fidedigno a 45 graus. Se você conseguisse encaixar sempre a 20 graus, seria mais fidedigno a 20 graus. Por que 60? Porque 60 ele ainda é fidedigno, tem uma margem de erro menor do que acima de 60 graus e é um ângulo que você consegue encaixar com uma facilidade maior do que o de 45, de 30, de 20 ou de 0. Né? Agora, acima disso, a margem de erro para pequenas falhas, ou seja, o que acontece a olho nu, você vai encaixar o ângulo lá a 60 graus, mas não é 60, é 59 ou 58. E isso acontece rotineiramente, porque você não encaixa ele perfeitamente em relação ao fluxo. Pequeno, né? Então, principalmente vaso pequeno. Perceba que ele deve ser em direção ao fluxo. Às vezes, quando a gente tem alteração do fluxo por conta da presença de placa, você não vai colocar ele alinhado à parede. Você vai colocar ele alinhado ao fluxo. Beleza. Rafa, mais alguma coisa? Temos, claro. Aqui não para jamais. Excelente. Um comentário de Bruno Trindade, de Barreiras. Bruno diz o seguinte, lembrar do filtro de parede, que se não estiver bem ajustado, podemos perder a onda 3 e chamarmos incorretamente uma onda trifásica de bifásica. Vocês podem comentar? Sim. Posso comentar, Vinícius? Pode. É algo que tem que ser lembrado, sim. Vai dos ajustes, né? Além dos ajustes, né, normais, vamos dizer, mais corriqueiros que a gente faz de ganho, de PRF, né? O ajuste do filtro, realmente, ele deve ser lembrado. É algo que nem sempre... muitas vezes a gente vê gente que já faz exame de rotina, que não tem tanto o costume de estar atento para o filtro. Tem aparelhos que às vezes tem uma variação muito grande do filtro, você muda ali vamos dizer assim, um estágio do filtro, você passa ali de 50 para 100, ou você passa do 2 para o 3, a depender de como ele faz essa marcação, isso varia um pouco de aparelho para aparelho, e realmente você corta ali a terceira onda. Ou alguma diástole contínua, mais branda, vamos dizer assim, com a velocidade mais baixa, você pode cortar. Só estar atento é porque o filtro, quando ele corta todas as velocidades mais baixas, com frequência mais baixa. Então, o que chama atenção nesse caso, para você olhar, será que é meu filtro que está apagando a terceira onda? Se ele estiver apagando a terceira onda, quando você olhar na primeira onda, mesmo na primeira onda da sístole, você vai ver que a base dela também está apagada. Porque se o que está apagando é por conta de um filtro mais alto, ele apaga toda aquela faixa de velocidade de baixa frequência. Então, vai sumir a tua terceira onda, mas vai sumir também a base da tua primeira onda. Se a base da primeira onda toda está aparecendo e só lá o final que não, é porque provavelmente não é um erro de filtro. E isso eu chamo a atenção que é para tudo. E aí chama a atenção, vou extrapolar da parte vascular, tá? Quando a gente está fazendo Doppler. Vasos pequenos, quando a gente está falando, por exemplo, artéria ovariana, baixa o filtro. Porque eu preciso desses fluxos lentos, é uma artéria pequena, difícil de ver, o filtro tem que estar baixo, senão você não pega uma artéria ovariana nunca. E aí você não sabe, se você está avaliando uma torção ovariana, você tem que ter o filtro baixo. Quando a gente está olhando tireoide, vasos pequenos, a artéria tireoidiana super fininha, entendeu? O filtro tem que estar mais baixo. Se a artéria é uma artéria maior, é uma artéria uterina, entendeu? É a ilíaca, o filtro tem que estar mais alto, senão você vai borrar muito seu espectro e o desenho do vaso também. Então, eu acho super importante. Eu acho que quando a gente mexe em parâmetros de Doppler, quando eu estou fazendo, filtro, ganho e PRF, eu tenho que saber onde está, porque senão pode desandar aí a qualquer momento. Principalmente a parte visceral. A parte visceral eu acho muito importante. Rafa, eu vi outra aqui também, que eu achei interessante. Um paciente diabético, posso encontrar um fluxo distal trifásico e uma estenose hemodinamicamente significativa? Acho que não, né? Olha, normalmente quando você tem uma estenose hemodinamicamente significativa, né, se é distal, então eu estou entendendo que a estenose hemodinamicamente significativa está proximal, está lá atrás. Se essa estenose ela é hemodinamicamente significativa, você vai ter duas alterações. Primeiro,
a resistência vascular periférica ela vai estar baixa. Você tem uma estenose proximal, o que está distal precisa receber sangue, o que teoricamente no membro inferior em repouso estaria com a resistência vascular periférica elevada, agora vai estar com a resistência vascular periférica baixa, porque você tem uma estenose lá atrás que está restringindo o fluxo. Então, o organismo vai abrir toda a periferia para conseguir receber o máximo de fluxo possível. Então, dessa forma, você já perdeu a onda 2, né? Essa onda negativa. E se você tem uma alteração hemodinâmica lá atrás, entre o coração e o ponto que você está avaliando, que é lá embaixo, você tem uma estenose. Se você tem uma estenose, você tem uma obstrução de fluxo, ou seja, na hora em que o coração fizer a ejeção, esse bolos de sangue não vai chegar na mesma velocidade lá embaixo, porque você tem um fator obstruindo isso. E aí você vai ter uma queda da velocidade de pico sistólico e um alargamento do tempo diastólico, hoje acima de 140 milissegundos. Então, respondendo, não pode ter. Se a estenose ela é hemodinamicamente significativa na árvore arterial que você está estudando, não tem como você encontrar um fluxo trifásico, um fluxo de alta resistência, com todas as fases, primeira, segunda e terceira, lá embaixo. Vinícius? Diga, Maurício. Só uma observação aqui. Às vezes o que a gente não vê é ou com estenose proximal crítica, né, muito significativa, ou até com obstrução, é só chamar a atenção que se o paciente tiver uma colateralização muito boa, né, não é tanto o padrão da gente encontrar, mas se o paciente tiver uma rede de colateral muito bom, um shunt já fisiológico muito bom, às vezes você não tem uma queda tão grande da velocidade distal ou você não tem um alargamento tanto do tempo de aceleração. Mas o que o Vinícius colocou, você pegar ela toda trifásica, pouco provável, porque geralmente numa condição dessa, mesmo com a colateralização rica, você já tem uma baixa de resistência periférica para tentar dar uma compensada também. Então, todo trifásico, difícil, mas às vezes você até pega uma estenose crítica ou uma obstrução, onde você analisa o fluxo depois e não é tão diferente do pré-obstrução. Aí é só se o paciente realmente tiver um shunt, às vezes ele tem um shunt da profunda, né? Ele já tem uma colateralização muito rica ali de profunda, com genicular, que mantém um fluxo em poplita distal ou em tibiais muito bom. Mas não é tanto o padrão da gente pegar. Isso que o Maurício falou, você pode ter uma onda de baixa resistência previamente à estenose, femoral comum, por exemplo, que a gente deveria ter uma alta resistência, você tem uma baixa resistência, porém, o tempo de aceleração está curto, velocidade de pico sistólico está adequado. Ótimo. A estenose é lá na femoral superficial e você coloca lá na poplítea e você tem também um tempo de aceleração menor do que os 140 milissegundos, com velocidade também dentro dos parâmetros normais, só que mantendo um fluxo de baixa resistência. E aí, quando você procura no corpo, né, da artéria femoral superficial, você identifica uma estenose ou às vezes até uma oclusão com uma colateralização por comunicantes, ou seja, pelo eixo de comunicantes, os eixos geniculares, uma colateralização nativa com artérias dilatadas e que consegue transferir praticamente a mesma característica de fluxo pré-estenótico, né? Isso é raro a gente encontrar, pode ser encontrado, mas trifásico continua não sendo porque você tem uma estenose ali naquela região e você está tendo uma redução de fluxo. Se você tem uma redução de fluxo, o organismo vai fazer uma vasodilatação periférica, que só numa situação muito especial, talvez, se você perca alguma coisa em relação à regulação da vasodilatação, que aí teria que ter essas duas coisas associadas. Eu acho bem difícil a gente conseguir ter um fluxo trifásico lá embaixo. Seria cobrando muito, né? Só para concluir aqui, chamar a atenção nesse caso, assim, cuidado com quem tem o hábito de começar o exame pelo pé e fala, se eu coloco nas tibiais e o fluxo tá bom, isso quer dizer que para cima tudo tá livre, né? Então, se a gente for raciocinar que a gente sempre vai ter tudo encaixadinho, bonitinho, o parâmetro, né, mais comum, né? Tem alguns livros que chegam a falar de você fazer um exame arterial FAST, que é o quê? Eu ensono a femoral comum, eu ensono a poplítea. Né? Por que de não passar batido também pela poplítea? Porque é onde geralmente você encontra o aneurisma de membro inferior mais comum é na poplítea. Então, não deixe de olhar. Mas tem algumas literaturas que falam, olha, eu faço o exame FAST, eu olhei a femoral comum. Se está normal,
Eu olhei a poplita, tá ok. Olhei lá embaixo na pediosa, a TA distal, a tibial anterior, a tibial posterior distal. O fluxo está se mantendo bem, é porque pelo meio do caminho não tem nada. Então, aí, se a gente fosse nesse raciocínio, a gente ia falar, ó, então vou começar o exame pelo pé. Se eu ensonar lá embaixo, a fibular, TA e ATP, né, a tibial anterior e posterior, e o fluxo estiver bom nas três, eu nem preciso olhar o resto. Então é porque o caminho está todo livre. E nem sempre é assim. Né? Às vezes você pode perder algum aneurisma pelo meio do caminho, você pode perder alguma estenose pelo meio do caminho, muito bem compensada, que não é o padrão, mas o exame você tem que rastrear a artéria por inteiro, o membro por inteiro. Perfeito. Isso que o Maurício chamou é análise espectral segmentar. Análise espectral segmentar eu também não costumo utilizar na minha rotina, na minha prática, justamente por conta dessas duas possibilidades de falha. Primeiro, aneurismas, que a gente pode deixar passar, e o segundo, porque pode acontecer de ter uma comunicante e uma estenose associada, que a gente vai ter poucas alterações no fluxo, normalmente queda da resistência. Rafa, vamos fazer a última. A última eu achei interessante, da Paula. Paula diz assim, onda bifásica distal em paciente idoso, sem estenose hemodinamicamente significativa, é normal? Uma onda bifásica lá perto do pé? O paciente pode não ter estenose nenhuma? Bifásica não, vamos falar de multifásica, né? Não consegui ouvir. Bifásica é diferente de trifásica. E aí, Vinícius? Eu não consegui ouvir direitinho a pergunta, Dani. Você consegue repetir o início? Eu só ouvi o final. E aí, Vinícius? A Paula ela fala assim, padrão de onda bifásico distal em paciente idoso que não tem estenose hemodinamicamente significativa, é normal? Pronto. O bifásico, aí vem duas coisas. Vamos definir primeiro esse bifásico. Qual bifásico? Pois é, já pegou o bifásico. Já pegou o bifásico. Pronto, ao invés de bifásico, eu vou classificar então aqui como um fluxo multifásico de alta resistência. Ela coloca um paciente idoso, eu vou inferir que seja um paciente que tem a primeira onda, tem a segunda onda e não teria a terceira onda. Seria esse o fluxo bifásico que ela estava se referindo? Se for esse, é possível se encontrar. Normalmente a gente encontra assim porque os pacientes eles têm uma artéria mais calcificada. E essa calcificação da artéria não permite com que ela tenha elasticidade e retorne à posição normal, gerando a terceira onda, certo? Essa seria uma possibilidade de um fluxo bifásico lá no final. Hoje eu não uso, aboli da minha classificação bifásico, mas um fluxo dessa que você tem a primeira onda, a segunda onda e não tem a terceira, sim, porque a artéria pode ser uma artéria rígida, por ateromatose, por arterite, né? Então pode ser uma artéria rígida. A outra situação é que você tem uma onda 1 normal, não tem a onda 2, e você teria a onda 3, aí classificando um bifásico com fluxo de baixa resistência, velocidade diastólica final, seria um quadro de vasodilatação a esclarecer, né? Às vezes até dificuldade de regulação de capilares por conta da idade, você pode acontecer, mas o mais normal seria a gente ter a onda bifásica, se for essa que ela falou, com a onda 1 e com a onda 2. Se acrescentar algo, Maurício. E uma última pergunta. Existe medicação que possa mudar o padrão espectral, principalmente na avaliação do idoso, que eu precise levar em consideração? Tem alguma droga que eu tenho que perguntar que possa modificar? Porque, por exemplo, se eu estou avaliando, eu estou extrapolando para útero, para algumas coisas, o uso de vasodilatador e algumas medicações cardiológicas muda o território uterino e muda a minha avaliação. No vascular periférico, tem alguma droga que seja importante perguntar ao paciente? Tem alguma coisa que modifique ou não? Olha, os vasodilatadores periféricos, Dani, a gente tem, por exemplo, o prostadil, ele causa uma alteração, uma vasodilatação periférica. Mas, normalmente, quando a gente vem a utilizar esse tipo de medicação que causa significativamente alteração vascular periférica, esse paciente já tem alguma alteração vascular importante. Medicação de uso geral, para hipertensão, medicação, normalmente não causam alterações muito significativas. Às vezes, superdose, o paciente que tenha hipotireoidismo e que esteja com alteração hormonal ainda desregulado, fazendo, então, superdose aí de hormônio
hormônio tireoidiano. Você pode gerar um estado hiperdinâmico nesse paciente. Esse estado hiperdinâmico pode elevar as velocidades globalmente, aí ao contrário do que a Ruby lá perguntou no início, você pode ter um aumento de velocidades globais elevadas por conta de uma medicação, de uma alteração, na verdade, de um estado hiperdinâmico gerado por conta de uma medicação com superdose. Isso seria, por exemplo, um exemplo. Não sei se o Maurício acrescenta alguma coisa. Não, no geral, não se suspende assim, alguma medicação que necessariamente você tem que suspender antes do exame. Né? A medicação, talvez, aí que alterasse mais seria realmente vasodilatador, como o Vinícius colocou, mas de uso habitual, você não costuma ter nenhum deles que faça uso para lhe interferir no exame a ponto de uma interpretação, de mudar a tua interpretação do exame. Não. O periférico, o paciente já vai ter alteração e a gente está utilizando o vasodilatador periférico justamente por isso, né? Para tratar essa... Beleza, muito bom, meninos. Muito bom, muito bom. Gostei muito, que trouxe muito para mim também. Rafa, mais alguma coisa? Dani, as perguntas que eu guardei aqui, basicamente já foram comentadas ao longo da live. Eu vou te passar de qualquer forma, o que eu não perguntei aqui diretamente, né, mas foi tudo comentadinho. Eu acho que a gente conseguiu desmistificar, né, a análise espectral como a gente se propunha com o título da aula e com o convite feito a Vinícius. Então, Dani não só dá aula boa, como convida muito bem. Parabéns. Quero uma de carótida. Pronto. Dani, agradeço muito aí a participação, o convite, foi um prazer enorme estar aqui, essa plateia enorme, nunca vi internet com tanta gente assim, realmente me surpreendi, parabéns. Que bom, que bom. Para a gente que é da radiologia, a gente da ultrassonografia, o contato com o especialista, não diria só, é super importante, porque a gente tem que dar o que vocês precisam. Então, eu acho que eu tenho que entender o que é que o vascular quer. Para ter um laudo melhor, e muita gente não vai ter o cirurgião vascular fazendo, eu tenho que entender isso, essas coisas, né? E não só decorar as ondinhas e as velocidades e o tempo de aceleração. Então, eu acho fundamental. Daniela, só para concluir aqui, encerrar minha cota, eu só queria deixar um comentário, uma mensagem assim, você falou aí, às vezes é bom a gente ouvir do especialista, né, saber o que ele quer. Uma coisa que eu acho que é muito importante se entender é que nem sempre também o especialista que lhe pediu o exame sabe o que ele quer. Sabe interpretar o exame. Né? Não é nem que ele não sabe o que ele quer, às vezes ele quer demais. Né? Esse é o problema. Então, assim, o exame arterial, acho que o mais difícil, além da gente poder de compreender a onda, é importante, é parte, né, do exame, obviamente, é fundamental para o exame. Não só atualmente você classificar é monofásico, é bifásico, isso a gente já viu, não diz muita coisa, como o Vinícius mesmo falou. Você pode ter uma onda monofásica em um território arterial que não tem estenose nenhuma, que, por exemplo, é uma artéria mais rígida, onde você tem uma ferida distal que provocou, até pelo próprio processo inflamatório, uma vasodilatação. Então, você vai ter ali um fluxo monofásico e um vaso onde não tem estenose nenhuma. Mas, assim, eu acho que eu só queria chamar a atenção, assim, o laudo, eu acho que é o mais difícil da gente fazer no exame desse, né? Para que você seja claro para quem lhe pediu. Porque você classificar, como o Vinícius falou ali no início, o vascular, isso é algo que eu sou preceptor de serviço de residência de vascular, então eu sempre pergunto aos residentes, olha, vem cá, o que é um fluxo monofásico, bifásico e um trifásico? Né? E a resposta padrão é, olha, o trifásico é bom, o monofásico é ruim e o bifásico é mais ou menos, professor. Essa é sempre a resposta básica, e não é a verdade. A gente tem realmente que desmistificar isso, tirar isso do aluno. E assim, uma coisa que eu acho que é muito importante é isso, é ser bem descritivo, né? Ser bem descritivo ao longo do laudo, dar o máximo de informação possível, não só técnica, mas também, e na conclusão, você tentar interpretar aquilo, se aquilo é hemodinamicamente significativo ou não. Né? Às vezes a gente pega muito laudo, né? Eu converso muito isso com o Vinícius, a gente pega muito laudo que você é todo descrito tecnicamente, e no final vem assim, laudo descritivo. Eu odeio laudo descritivo. Quem não faz Doppler, o vascular que não faz Doppler, ele não faz a menor ideia do que ele está lendo naquele quadro descritivo. Você falar, esse fluxo está aqui, o tempo de aceleração está aumentado, está diminuído, a diástole é contínua, ele não sabe o que ele está lendo.
ou quem faz vai saber. Quem não faz exame não tem essa noção. Então, é um exame que eu acho complicado, porque assim, é um exame onde você lauda e o paciente que lê não entende nada, né? Porque é diferente, por exemplo, o exame de abdômen, ele lê, pelo menos ele vê ali o fígado, se está normal, o ecogênese, ele lê alguma coisa, ele olha que textura normal. Pelo laudo, às vezes ele vai achando ali e ele chega à conclusão, olha, eu li meu exame aqui e entendi alguma coisa que seja, né? Calibre normal, ele vê alguma coisa. O laudo de Doppler, nem sempre. Muitas vezes o paciente lê e fala, não entendi nada. E cai na mão de quem não é da área, quer dizer, cai na mão, sei lá, de um clínico, né? Ou alguém da parte clínica que não tem o hábito tanto do exame, vai ler e também muitas vezes não entende muita coisa, se você só está descrevendo um monte de fluxo. E cai na mão de um vascular que não faz exame, muitas vezes ele também não entende nada. Então é importante não só a gente interpretar, descrever o que a gente fez, mas concluir embaixo, né? Você dizer se tem o estreitamento, se tem estenose significativa ou se não tem. Então é muito importante como você conclui teu exame, né? Como você lê para quem lhe pediu o exame o que é que você achou, né? Se tem uma obstrução importante ou não. Porque só encher de termo técnico, não acho que o vascular vai pegar do outro lado e saber, que a maioria também, se não faz o exame, não sabe não. A última pergunta para me despedir de vocês, é uma coisa que eu tinha anotado. Vocês fazem cartografia dos membros inferiores? Vocês fazem um laudo cartográfico e marcam onde tem as estenoses e as plaquinhas? É bonitinho ou é dispensável? Eu, particularmente, o arterial eu acho dispensável, Daniel. O venoso eu acho válido, eu acho que dá muita informação, um laudo venoso. O arterial eu já acho dispensável. Se você tem tempo, né, e se você tem ali é otimizado o teu consultório, isso é um gasto a mais que você vai ter de tempo. Não digo nem de papel, de desenho, mas de tempo, né, no teu dia a dia para você fazer. Eu acho que o venoso acrescentaria muito. Um laudo de carótida ou arterial, você desenhar uma placa mais ou menos aonde estaria, não. Eu acho que no corpo do laudo ali você já consegue descrever para dispensar a cartografia. Vinícius, o que é que acha? Eu compartilho a ideia de Maurício. Eu acho que assim, só acrescentaria que se você tiver disponibilidade de tempo, principalmente para fazer, fica um laudo mais bonito, né? Fica esteticamente, você consegue acrescentar ao laudo. O venoso eu acho que ganha mais, o arterial e o de carótidas realmente eu acho que ganha menos, não vai modificar muito a conduta, até porque os dados que você está desenhando, você especificou melhor seguramente no seu laudo. Agora, o visual de varizes eu acho que sim ajuda, né? O segmento que tem refluxo local, às vezes você tem 2 refluxos que, quando você passa isso no papel, às vezes fica um pouco confuso e o visual é muito claro e fácil. Então, eu compartilho dessa ideia. Se puder fazer de todos, fica mais bonito. Necessário, se você escolha um para fazer, eu escolheria o venoso. Pessoal, então 2 avisos aqui antes da gente finalizar, aliás, 3 avisos. Um deles é o artigo que o Dr. Vinícius apresentou na aula. Eu coloquei o link aí no chat. É um artigo aberto, aquele artigo sobre o novo consenso das ondas, né? Ele está aí o link, é um artigo aberto, vocês podem baixar o PDF sem nenhuma dificuldade, só clicando aí no que está no chat. Outra coisa é que Maurício Aquino e Vinícius Magdalani são os responsáveis pelos cursos de vascular da Caliper, né, e principalmente o pessoal da Bahia, nos meses de setembro, início de outubro, a gente vai ter um curso semipresencial com os dois, de Doppler de carótidas e vertebrais. Então entrem lá no site da Caliper, façam contato, a gente está fechando as datas certinho, mas já fiquem com isso na cabeça. Tá? Vocês vão poder aprender com essas feras parte aula à distância, como a gente está tendo hoje, e a parte prática, obviamente, pessoalmente. Mês que certo? vem, né, Papa, a gente começa. Mês que vem a gente começa... É que o corona permita que a gente comece. Exatamente, com todos os cuidados, turmas reduzidas, cuidados de EPI, menos pacientes e menos circulação, com tudo mais organizado possível para não aumentar o risco de ninguém e todo mundo poder continuar aprendendo. Mês que vem tem mama com Daniela Prudente, setembro tem cervical com punção com Daniela Prudente também, e no final do mês, início de outubro, Doppler de carótidas com Maurício e Vinícius. E para finalizar,
tem uma tradição da nossa aula que é abrir as câmeras para a gente tirar foto. Então, pessoal, abram as câmeras de vocês, se posicionem olhando para a câmera, deem o melhor sorriso que vocês puderem, porque não adianta depois dizer que está feio. Certo? Maurício, força. Tem gente que tá bonito. Eu já estou com roupa do centro cirúrgico aqui, que eu saí correndo. Força, amigo, força. Vamos lá, já temos o painel preenchido, vamos fazer a foto. Ih, caramba, espera aí que ainda tem gente abrindo o microfone. O mais bonito vai ganhar um prêmio. Andréa Grácio está linda na praia, para baixo, olhando para a câmera, um sorriso bem bonito. Prontinho, pessoal. Quem não sorriu, não sorriu. Quem sorriu, sorriu. Minha perceptora da residência, viu? Ainda bem que você elogiou a foto, porque nem eu que pedi. Já ganhei um ponto a mais com a chefe. Excelente. Só que ela está de cabeça para baixo. Ela está tão doida que ela está de cabeça para baixo. É a trifásica, é a ondinha. É trifásica, onda trifásica. Excelente. Pessoal, obrigado pela presença de todos. Vinícius, Maurício, muito obrigado mesmo. Voltem sempre. Continuamos na nossa caminhada de aulas e aí eu vou atualizando o que é que a gente faz semana que vem. Estou esperando Francine para ver se ela confirma a aula de endometriose. Tá bom, valeu. Excelente. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Boa noite. Obrigado. Tchau, obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.